Falando sobre encontros da alegria, eu não posso deixar de recordar, pastora Ângela, de um dos encontros mais incríveis que eu consigo encontrar no Novo Testamento. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, a Bíblia vai narrar a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. Essa história ela é marcada por um encontro que vai transformar a vida de uma mulher e de um povo. Os samaritanos são alcançados pelas boas novas de Jesus através de uma mulher que era mal vista pela sociedade. É incrível, pastora Ângela, porque quando é Jesus quem marca os encontros, querido, não tem nada que impeça o seu trabalhar e o seu agir. Eu não sei se você já viveu a experiência de olhar para alguma situação em sua vida e dizer, só pode ser coisa de Jesus. Porque tem coisas que acontecem na nossa história que não tem explicações. Explicações lógicas. Mas se olharmos pelo âmbito espiritual, conseguimos entender que encontros em nossas vidas só acontecem por intermédio daquele que é especialista em fazer o impossível na nossa história. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 4, no verso 1 em diante, a Bíblia vai dizer o seguinte: quando, pois, o Senhor veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que este Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava e sim os discípulos, deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentaram-se junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água e disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana, porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, aleluia, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. O interessante nesse texto a qual nós fizemos leitura, é que Jesus ele vai se desassociar dos costumes da época, pastora. O Jesus que nós conhecemos, o Jesus a qual nós servimos, ele veio para quebrar o paradigma do conceito pré-estabelecido pelos judeus da época que tinham uma rixa contra os samaritanos. Você conhece essa história? A igreja Pão da Vida ela é marcada pela história da mulher samaritana, e um dos momentos mais emocionantes que nós vivemos em nossa caravana para Israel foi chegar até aquele poço e ver que aquela história é real, né? Mas o interessante é que a quebra de paradigmas de Jesus para com essa mulher não é somente no âmbito cultural, pastora, mas principalmente no âmbito espiritual. Jesus não estava interessado simplesmente em uma revolução da cultura judaica. Jesus ele veio para quebrar o paradigma da cultura, mas também o paradigma do coração. Se tem uma coisa que o nosso Jesus ele é especialista, é quebrar orgulho, é em quebrar, aleluia, a religiosidade. O nosso Jesus ele é especialista em quebrar as dores, em retirar as mágoas e gerar um relacionamento real, palpável e duradouro. A mulher samaritana, ela encontra-se com Jesus em um encontro que, se você olhar pelo âmbito espiritual, você pode olhar e dizer, isso só pode ser coisa de um ser supremo e poderoso. Em hipótese alguma,
você vai encontrar ao longo dos escritos sagrados um encontro tão extraordinário como esse. Como eu já falei para vocês, Jesus se desassocia dos costumes da época em falar com a mulher. Ele teve um contato com alguém de uma cultura diferente. E a terceira coisa é que Jesus, a partir desse diálogo, ele vai começar a ensinar a uma mulher. O que os fariseus, eles opinavam e diziam que seria melhor atear fogo na Torá do que você dar um ensinamento a uma mulher naquela época. Mas Jesus, ele não vem para deixar que esse contexto pré-estabelecido durasse por muito tempo. Jesus está interessado no coração daquela mulher. Jesus está interessado na salvação, no arrependimento de pecados e na transformação de vidas. Quando a mulher começa a o questionar, o versículo que eu acho mais lindo é Jesus replicando-se com palavras de amor e dizendo: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te pedes de beber, era você que me pedirias, e eu te daria água viva. Esse encontro fala muito ao meu coração, porque todos nós um dia nos tornamos essa mulher samaritana, cheios de falhas, cheios de pecados, cheios de dúvidas, sem saber até mesmo aonde adorar. Mas um dia nos encontramos com Jesus no poço de Jacó, e ele nos revela que a sede só é matada por aquele que tem a água da vida. Nessa manhã eu quero profetizar sobre a sua vida, que a mesma transformação que acontece na vida da mulher samaritana nesse encontro precioso com Jesus, é a transformação que vai chegar na tua casa. Que a água da vida que a alcançou, Jesus vai falar que essa água brotaria. Uma água viva é uma água que ela tem domínio, que ela não pode ser controlada. Ela flui de dentro de você. Ela brotará na sua casa. E aonde essa água passar, limpezas acontecerão. Transformações, curas, milagres, maravilhas. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, pastor, aí, refletindo sobre a grandiosidade de Deus. O quão eu era grato por tudo que Deus havia feito na minha vida, na minha família, no meu ministério. Mas se tem uma coisa que nós não podemos perder, é o reconhecimento de que nada disso seria possível se não fosse a boa mão do Senhor. Quando o Tiago vai falar, eu amo esse versículo, quando o Tiago vai falar que toda boa dádiva provém dele, é toda boa dádiva. Nós não somos dignos de produzir bondade, mas Ele é. Ele é a própria bondade, Ele é o próprio amor. Então que o amor de Cristo te alcance. Que esse encontro seja realizado na vida das pessoas que você ama, na sua vida e na sua história também. Receba no seu coração essa palavra, pastor Ângelo. Glória a Deus. Como não amar essa passagem, né? Quando a gente vê Jesus vendo a necessidade de chegar a Samaria para ter um encontro. Eu amo perceber, contemplar e anunciar como Jesus é tremendo para mover em favor de uma vida. O que Ele é capaz de fazer por amor a uma alma. E algo que a gente percebe nesse texto é a preocupação de Jesus conosco. A palavra diz claramente que Jesus estava cansado. E estando cansado, Ele vai dar atenção àquela mulher. Ele vai gerar um relacionamento. Como que Jesus gera um relacionamento com essa mulher, pastora? Pedindo a ela um favor. Ele chama a atenção daquela mulher justamente fazendo o que ninguém faria. Porque imagina naquela época, uma mulher que já tinha passado por vários casamentos, que agora estava num relacionamento ao qual aquele homem, Jesus mesmo a disse, revelando: o que você está agora não é teu, o homem que você está agora não é teu. Então, diante de preconceitos que Jesus venceu,
venceu barreiras e preconceitos para estar com aquela mulher. Jesus gera um relacionamento a partir de pedir a ela um favor que ninguém pediria. Ninguém pediria água àquela mulher. Ninguém pediria um conselho àquela mulher. Ninguém ia querer saber o que ela estava sentindo. Uma mulher que a Bíblia diz que ela ia buscar água em um horário que provavelmente sim, ninguém iria. E ali ela se encontrava sozinha. Lugar perfeito, né? Para ter um encontro com Jesus. Só eu e Jesus, Jesus e eu, entende? É nesse momento que Jesus chega e pede a ela um favor. Quem é que queria estar na companhia de uma mulher assim? Que sem dúvida não era boa a fama que faziam dela. Uma mulher que com certeza não tinha uma amiga para conversar, para falar das suas dores. Alguém que a ouvisse, para compreender que ela tinha passado por relacionamentos, não era porque ela não queria que desse certo, mas porque ela se sentia muito fracassada, frustrada. Quantas dores na alma essa mulher acumulava de relacionamentos frustrados. Mas ela que necessitava do Senhor, é o Senhor quem pede a ela um favor. Já chama logo de cara a atenção dela. Dá-me de beber. Além dela espantar o fato de que judeus não se davam, não falavam com samaritanos, ela disse, como assim? Ele está me pedindo água? É forte. Alguém me pediria água? Aleluia. E nesse contato, gerando nela essa curiosidade, Jesus começa a falar que quem beber dessa água, da água do poço, voltaria a ter sede. Jesus estava dizendo, nada desse mundo satisfaz. E Jesus começa a falar de algo que preenche, que alimenta, que sacia plenamente, da água viva. Jesus fala para nós de coisas que nós desejamos e nem imaginamos que podemos viver. Será que essa mulher não queria estar saciada? Será que ela não queria uma mudança de vida? Será que ela não queria um cenário novo? Mas como? Como? Lembro-me de uma irmã me falar que como foi que Jesus chamou a atenção dela. Ela disse, fui numa igreja e quando chegou lá a pregação era sobre o céu. E diante daquela ministração, onde meu coração era tocado, porque o pastor falava, lá não vai ter dor, lá não vai ter sofrimento, lá não vai ter tristeza. E ela disse que antes mesmo do pastor terminar de falar, ela disse, eu quero isso para mim. O que ela estava dizendo? Eu não quero sofrer, eu quero estar num lugar onde eu tenha uma paz plena, eu quero viver num lugar onde as pessoas não se odeiam, onde as pessoas não se invejem, eu quero estar num lugar onde eu não vejo as pessoas sofrendo e nem eu sofro. Ela disse, eu quero isso para mim. Jesus desperta isso na mulher samaritana. Se você beber da água que eu lhe der, você vai ser saciado. Sabe? Certa vez eu disse, Deus, eu queria sentir de uma forma sobrenatural. Aleluia. Esses rios de água viva. Aí um dia eu estava em Natal. Minha irmã, a pastora Márcia, foi comigo, ela foi louvar. E no momento daquele louvor, Deus usava ela poderosamente. E dentro das ministrações, ela veio até mim. E pôs a mão tão suave sobre o meu ventre. E Deus usou ela dizendo, sinta os rios de águas vivas. Gente, que coisa poderosa. Eu sentia um fluir dentro de mim, era como se tivesse umas ondinhas assim. E era uma coisa tão maravilhosa, tão gostosa. E eu chorava. Um casal que a gente tinha levado como visitante. A irmã olhava para mim e dizia, Ângela, vai ficar tudo bem? Eu disse, mas tá tudo bem, é porque eu quero mais. Se você pudesse sentir o que eu estou sentindo, essa alegria, esse prazer, esse desejo de querer mais da parte do Senhor. Eu disse, Deus, as coisas que o Senhor pode nos oferecer, elas despertam em nós querer mais e mais, estar perto do Senhor. Quando o Senhor fala dessa água viva, ela não entendeu. Mas o Senhor continua falando com ela. E ela começa a entender quem é que está diante dela. Eita! É forte. O Senhor já te despertou dessa forma? Como foi que o Senhor te cercou?
Como foi que o Senhor chamou a sua atenção? Sabe, quando você sente assim que parece que é só você para Deus. Você se sente tão especial, tão amado, tão querido. Diante do que Deus faz e move em seu favor, que você pensa assim, eita, só tem eu na terra para Jesus. A gente sabe que não é, mas é como a gente se sente. Tamanho o amor e o envolver do cuidado de Deus por nós. Talvez hoje você esteja assim, diante dos meus fracassos, diante das minhas perdas, diante da minha fama. Não tem quem queira estar comigo. Não tem quem queira estar perto de mim. Não tem quem me chame para participar do seu ciclo de amizade. Não tem quem queira que eu esteja perto. Você se sente frustrado, perdido, abandonado, rejeitado, sem sonho, já querendo se conformar com tudo que você está vivendo, já pensando assim, eu já passei por essa situação, e veio outra e foi pior, eu já estou acostumado a perder, isso sempre acontece comigo. Deixa eu te dizer, quando Jesus chega na tua vida, aleluia, isso muda. Glória a Deus. Diante do encontro, essa mulher larga cântaro. Ela esquece do cântaro, ela esquece do poço, porque poço tem limite. Agora a fonte, o que Jesus está dizendo é: de mim você tem manancial que jorra para a vida eterna. E a alegria dessa mulher é tamanha. Ela está então impactada. Diante dela está o Messias, diante dela está aquele que sabe de toda a sua vida. E ela diz: como assim? Ele sabe de tudo sobre mim. Deus sabe tudo sobre você. Jesus fala do que ela já viveu, está vivendo, para poder ela se encontrar no que ele está dizendo que vai ser no futuro dela. Olha só, eu sei que você passou por 5 casamentos. Eu sei que no presente você está com um homem que não é teu. E eu quero te falar de coisas novas que acontecerá você na minha presença. Essa mulher, ela fica tão maravilhada como a gente. Quando a gente aceita Jesus, a gente está tão empolgado, a gente está tão envolvido, a gente está tão apaixonado, a gente está com tanta sede, que a gente quer sair falando de Jesus para todo mundo. É assim ou não é? Ao ponto de que as pessoas olham para a gente e dizem: vixe, agora só quer falar de Jesus. Mas é claro, Jesus mudou a minha vida. Agora já não é mais os meus pensamentos, mas os meus pensamentos renovados em Cristo. Essa mulher está maravilhada. E ela vai anunciar com quem ela estava, quem falou que sabe de tudo ao seu respeito, do que ele está falando, do que há de vir. É assim que Deus faz conosco. Você consegue lembrar agora de algum momento em que Deus falou: filha, naquele dia, assim aconteceu. Ele está dizendo: eu estava lá. Hoje eu sei como você está, mas eu quero te falar do amanhã comigo. Eu quero te falar de coisas que você vai viver na minha presença. Gente, quantas horas Jesus andou para estar com a mulher samaritana? O que Jesus fez para encontrar com você? Jesus moveu o coração de alguém que ficou do teu lado o tempo todo: bora pro culto, bora pro culto, bora pro culto. E quando você chegou lá, ele falou tremendamente com você. Jesus incomodou alguém ao teu respeito e ficou te mandando mensagem por muito tempo. E você nem querendo abrir, mas teve uma hora que você abriu e você entendeu. Ele quer transformar a minha vida. Acredite, o Senhor sabe de tudo que você já passou. Ele sabe de tudo que você está vivendo. E Ele quer te falar de coisas que você viverá com Ele. Não sei como você está sentindo, mas esse Senhor das nossas vidas é o que transforma. Quando eu vejo a história do meu pai, eu digo: Deus, tu és tremendo demais, porque quem que viria a ter pai? Quem daria oportunidade ao Chico Chagas? Quem imaginaria o Chico Chagas um dia pastor de ovelhas? Quem diria que a grandeza de Deus seria revelada através da vida desse homem? Assim é com você também. O Deus que faz nas nossas vidas, que muda a nossa história, que fala pra gente assim: te conheceram assim, mas agora vão falar de você assim, porque não é o teu passado que determina quem você é.
O teu passado não determina o teu futuro. Ei, Jesus chegou na tua vida, se anima, se alegra, queira. Ah, Senhor, o poço, Jesus está dizendo, manancial, fonte que faz jorrar para a vida eterna, novidade de vida, paz que excede todo o entendimento, esse amor que foge à compreensão humana, aleluia, novidade de vida, novidade de vida, novidade de vida, glórias a Deus. É assim que Deus faz. Se você se sente dessa forma, deixa eu te dizer. Você está ouvindo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o grande, o poderoso que te ama e o que move em teu favor. Em teu favor. Permita-se receber dessa água que sacia a sede. Receba desse manancial que faz jorrar para a vida eterna. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Nós não queremos mais cântaros. A gente quer a fonte, né, pastor? Eu quero mais. Eu quero a fonte, chega de cântaro, deixa os cântaros para lá. E eu posso querer mais? Posso, que a fonte é inesgotável. Manancial. Glória a Deus. Fonte dos que clamam.